Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Giovanni na área e hoje a gente vai ver o assunto chamado de força elétrica ou também lei de Coulomb. Primeiramente um pouquinho de história aqui. A equação da força elétrica foi descoberta pelo físico francês Charles Auguste de Coulomb no fim do século XVIII. Ele utilizou uma balança de torção, que é esse instrumento que vocês podem ver aí na figura, para poder formular a lei da força elétrica, que ficou conhecida como lei de Coulomb, em homenagem a ele, né? Essa equação formulada é responsável pelo estudo da atração e repulsão apresentada pelos corpos elétricos. Então, para começar, bora considerar aqui dois corpos eletrizados, que a gente vai chamar de Q1, que está de bolinha verde, e o Q2, que está de bolinha vermelha. Bora imaginar que esses dois corpos são separados por uma distância qualquer, que como eu não vou dizer qual é a distância, especificamente, eu vou chamá-la de distância D. Quando as dimensões desse corpo são muito menores do que a distância, a gente pode representar os dois corpos por pontos e chamar eles de cargas elétricas pontiformes. Então vocês vão ver muito nos exercícios essa expressão chamada de carga elétrica pontiforme. O que é isso? Isso nada mais é do que uma carga muito pequena comparada com a distância que elas estão. Aí nesse caso a gente desconsidera o tamanho delas e considera como se elas fossem apenas pontos pequenos no espaço. E aí, mas as cargas são pequenas, mas elas estão eletrizadas. E por estarem eletrizadas, vai surgir uma força elétrica entre elas, que a gente vai chamar de força F, que foi o que Coulomb estudou na lei dele. E aí nessa interação, a gente já viu em aulas passadas, que quando eu tenho um positivo com um negativo, que são cargas de sinais opostos, né, ocorre o quê? Vai ocorrer a atração. E quando eu tenho cargas de sinais iguais, por exemplo, duas negativas, vai ocorrer a repulsão, que uma carga se afasta da outra. Então, essa interação de atrair ou de repelir, ela é feita por meio de uma força, que é a força elétrica que atua entre elas, que é o que a gente vai estudar agora. A intensidade da força de formator aqui, ela vai diminuir à medida que se aumenta a distância de separação. Então, assim, quanto mais afastada está uma carga da outra, menor vai ser o valor da força. Quanto mais perto tiver uma carga da outra, maior vai ser o valor da força. Imagine como se fosse um ímã. Quando vocês colocam um pedaço de ímã perto de um pedaço de ferro, não tem uma força que atua entre eles, que o ímã faz puxando o ferro? Não existe isso. Esse tipo de força lá é a força magnética. Mas, a título de exemplo aqui, é mais ou menos o que acontece com a força elétrica. Se vocês colocarem um ímã muito longe do pedaço de ferro, aí vocês vão ver que a força que o ímã tem para puxar o pedaço de ferro já vai ser fraca, ele não vai conseguir puxar, porque quanto maior a distância que separa os dois corpos, menor vai ser o valor da força, certo? E a direção da força é sempre a direção da reta que une os dois corpos. Então, se eu tenho um corpo, vamos supor que eu tenho um corpo aqui e eu tenho um outro corpo aqui, a direção da força vai ser a direção da reta que vai unir os dois pontos. Então, nesse caso aqui, a direção da reta seria uma direção horizontal, uma reta deitada. Agora, se eu boto um outro corpo bem aqui, a direção da força já ia ser essa, e em pé ia ser uma reta vertical. E o sentido da força, pessoal? Como eu já falei para vocês ainda agora, se os corpos forem eletrizados com cargas elétricas de mesma natureza, ou seja, se eles tiverem o mesmo sinal, a força elétrica vai ser de repulsão. Olha aí no desenho das bolinhas verdes. Duas cargas positivas, então a força é de repulsão. Elas tendem a
as cargas tendem a se afastar uma da outra. Duas cargas negativas, também a força vai ser de repulsão, olha. Elas tendem a se afastar uma da outra. Por outro lado, se os corpos forem eletrizados com cargas elétricas de sinais contrários, né, a força elétrica vai ser de atração. Ou seja, se tiver um corpo positivo e um negativo, aí já vai ter uma atração entre eles. Então o sentido vai ser esse. Ok? E assim a gente pode concluir que o que foi que Coulomb formulou na lei dele? Ele disse que o módulo da força de interação entre duas cargas elétricas, Q1 e Q2, vai ser diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos dos módulos das duas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, a lei de Coulomb pode ser representada por essa fórmula que está bem aqui destacada, que é a fórmula da força elétrica, certo? Onde o K é a constante que depende do meio, né, onde as cargas estão. Aí o Coulomb disse o quê? Que essa força ela é proporcional às cargas, tá vendo aqui, ó, Q1 e Q2, proporcional porque quanto maior a carga, maior vai ser a força, e quanto menor a carga, menor vai ser a força. E essa força também ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Veja aqui que a distância está na parte de baixo da divisão. Então ela é inversamente proporcional à força. Aquilo que eu falei para vocês, quanto maior a distância que separa as cargas, menor vai ser a força, certo? Então quando um aumenta, o outro vai diminuir. E aqui tem uma legendinha para mostrar para vocês que o F significa força elétrica, a gente vai medir essa força em newtons, o K é a constante eletrostática do meio, o Q é a carga elétrica que a gente vai medir em coulombs e o D é a distância que a gente vai medir em metros, certo?